Washington, D.C., o alvo número 1 do terror nos Estados Unidos. Temos a capital da nação, temos a Casa Branca e todos os principais membros do governo. Esses agentes especiais estão na linha de frente. Estamos sempre prontos para reagir a múltiplos ataques terroristas. Uma investida terrorista aqui Nós sabemos que a ameaça é real e atual. ataca toda a nação. É um jogo diário sem fim. Agora vamos conhecer os bastidores da equipe antiterrorismo do FBI que protege a capital da nação. Segredos do FBI. Uma noite por ano, a equipe antiterrorismo do FBI encara o desafio máximo: o discurso presidencial. Esse discurso atrai tanta atenção porque todo o governo americano está ao mesmo tempo num só lugar. Isso só ocorre durante esse discurso especial. Para esse evento de alto risco, a equipe antiterrorismo do FBI utiliza todos os seus recursos. No momento, é a área mais protegida dos Estados Unidos. Se Washington é o grande alvo para o terror, o discurso do Estado da União é o centro desse alvo. As redes de televisão levam o discurso a todos os lares dos Estados Unidos. Seria ideal para uma organização terrorista nos atacar durante este momento. Para nós, isso é um problema. Uma noite e o mundo inteiro assistindo. Mr. Speaker, the President of the United States. Mas para o FBI em Washington, qualquer dia pode trazer um pesadelo terrorista. Terça-feira, 14 de junho, 8 da manhã. Todas as artérias principais ao redor da capital da nação estão sob controle. Traffic nightmare after a suspicious vehicle was found in bushes near the Pentagon's The roadways around the Pentagon are closed, including Washington Boulevard between 395 and... Todos das forças-tarefas estão malucos. O agente especial Chris Combs sabe que a segurança do país começa aqui. Está protegido? O agente Combs dirige a equipe antiterrorismo de Washington. Eu acho melhor o Drew esperar. A polícia, os bombeiros, o serviço de inteligência, não só o FBI, cada membro da força-tarefa está sob seu comando. Fico Só um aguardando instante, eu estou com o chefe de polícia do Pentágono. Todos estão em alerta máximo. Após a liberação e vistoria, A polícia encontrou um carro oculto nos arbustos a apenas 100 metros do Pentágono. estamos vistoriando o carro para ver se ele contém alguma coisa relacionada a uma ação terrorista. Agentes especiais correm para neutralizar a ameaça. Eles sabem que não é só a segurança do Pentágono que está em risco. A explosão de uma bomba terrorista aqui teria um impacto devastador em toda a nação. Existe uma preocupação especial com esta área ante a ameaça de uma explosão. Já houve uma série de incidentes envolvendo o Pentágono nos últimos anos. Trata-se de uma precaução extra e a ameaça é constante, ela está sempre presente. O dono do carro foi pego fugindo do local. Ele levava uma mochila e dentro dela objetos apavorantes. Propaganda em favor da Al-Qaeda. Cartuchos vazios de 9mm e ingredientes para uma bomba. Ele tinha uma mochila com alguns sacos de nitrato de amônia e isso gerou preocupação. Poderia estar montando os componentes, fazendo observações locais sobre possíveis alvos. Não sabemos, por isso temos que levar muito a sério. Um suspeito foi preso, mas a investigação apenas começou. A força-tarefa precisa saber se ele estava agindo sozinho. Ele deve iniciar o plano. Ou se esse incidente faz parte de um plano maior. Estudamos cada ataque terrorista que ocorre para aprendermos mais. É um atirador solitário? Há mais de um? Há múltiplos atiradores? Este é o primeiro de uma série de ataques? A equipe no local é só a ponta do iceberg. Nos bastidores, investigadores pesquisam dados e levantam a ficha do suspeito. Seu treinamento militar, habilidade com armas, dados valiosos para um ataque terrorista ou um lobo solitário. Esses que agem sozinhos nos preocupam porque é difícil detê-los.
Nos últimos 2 anos, aqui na capital, tivemos 2 lobos solitários. Um deles apareceu no Museu do Holocausto e, infelizmente, matou um policial. O outro apareceu no Pentágono e tentou matar muita gente por lá. A história recente confirma. Seja um solitário ou uma conspiração, o FBI deve se acautelar. 6:40 tonight, a person came toward the Pentagon. He drew a weapon from his pocket and started shooting immediately officers. He didn't say anything, he just engaged the officers. No dia 4 de março de 2010, no Pentágono, John Patrick Bedell dispara 2 pistolas de 9mm. Ele age sozinho, mas poderia estimular outros. Hoje, 15 meses depois, uma nova ameaça contra o Pentágono. Um lobo solitário ou um complô? O FBI investiga. Acho que não vamos usar a SWAT, mas devemos nos antecipar. Os dados existentes precisam ser cruzados com os fatos colhidos no local. Não quero envolver a SWAT, mas precisamos discutir isso. Tá bom. Certo? Alô? Development at this hour, we understand that bomb technicians have been sent to a house in the Federal authorities are on the scene. Several bomb squad trucks. Na casa do suspeito, uma equipe de peritos do FBI entra em ação. O que encontram se ajusta ao perfil de um extremista perigoso. Seu computador está cheio de manuais de confecção de bombas. Uma questão permanece. Ele está ligado a outros radicais perigosos? No Pentágono, a Segurança Nacional faz a força-tarefa ser implacável com o carro do suspeito. Toda a vizinhança. É mesmo? Eles arrancaram as janelas, destruíram o porta-malas, o carro já era. Tivemos de usar robôs para saber se o veículo era seguro. Quebramos algumas janelas do carro para que o robô mostrasse seu interior e o que havia lá dentro. As evidências indicam um ataque solitário. Mesmo assim, o FBI não se detém aqui. A perícia liga o suspeito a 5 tiroteios não solucionados. Para o FBI, cada ataque oferece perigo e oportunidade. E na capital da nação, cada pista é crucial. Não se trata só da Al-Qaeda aos terroristas domésticos. Essa é a crise principal. Lidamos com isso todos os dias. As pessoas não sabem disso, não veem isso. Às vezes me questiono se elas reconhecem e entendem o que está acontecendo. Há 56 escritórios do FBI no país. A divisão de Washington patrulha a área que contém a maior concentração de alvos terroristas. Nesses 12 quarteirões, há 3 prédios do governo americano. Inúmeros pontos de referência. E, todos os anos, no Capitólio, o discurso à nação. O dever de protegê-los recai sobre os 850 agentes da divisão do FBI em Washington. O centro de operações de Chris Combs e da equipe antiterrorismo fica na divisão de Washington. FBI. Todos os minutos do dia, a força-tarefa estuda como se antecipar às ações dos cérebros do terror e dos lobos solitários. Uma coisa que ninguém vê ou entende é que o FBI caça terroristas todos os dias. A qualquer momento, a ameaça pode se tornar real. E é para nós, na capital. Muitas vezes, a ameaça é real. Em um subúrbio de Washington, Pessoal da invasão, prossiga. uma equipe da SWAT do FBI se posiciona. Bata e avisa. Aqui é o FBI, abre a porta! Aqui é o FBI, abre a porta! Invadir. A equipe é composta por oficiais de elite. E inclui ex-membros das Forças Especiais e das Tropas Especiais da Marinha. Parece bem real, mas é um exercício de treinamento. Uma aula de gala sobre a caça de suspeitos de alto risco. Shots fired on the second deck. Positive breach on both. Bravo 17, hold on the stairs. Fuzis de assalto, coletes protetores, equipamentos high-tech, tudo pronto para o combate.
Tudo limpo aqui. Vamos lá. Cumprimos mandados de alto risco, mandados de prisão de busca envolvendo uma pessoa ou mais dentro da casa que possa estar armada ou ter um histórico criminal violento. Às vezes somos chamados porque a moradia está protegida. Nós temos que fazer coisas que um agente comum não faz. O líder da equipe sênior da SWAT do FBI na capital federal supervisiona o ataque. Coordene toda a segurança deste local. Os extremistas podem se esconder nos subúrbios. Para removê-los, o FBI construiu uma cidade falsa. Na área ao norte da Virgínia, há muitas casas isoladas, muitas casas de subúrbio. As estruturas são bem diferentes. Isso nos dá uma ideia dos diversos modelos de casa. É uma situação complexa. Temos que treinar os rapazes para lidar com isso. Os membros da SWAT são selecionados a dedo em todas as unidades do FBI. O objetivo desse treinamento antiterrorista é desenvolver novos instintos, as táticas para derrotar um inimigo que pode se ocultar atrás de qualquer porta. Esses agentes têm muita experiência investigativa e estão bem preparados, então, seja qual for a especialidade, eles conseguem utilizá-la de uma maneira prática frente a qualquer situação que se apresente. Uma ameaça se destaca sobre todas as outras. Um ataque durante o discurso presidencial. Uma célula terrorista oculta nos subúrbios poderia deflagrar um ataque. Os extremistas poderiam usar um carro-bomba similar ao usado contra as tropas da OTAN no exterior. A agência do FBI em Washington está em alerta permanente contra qualquer sinal de perigo. Essas impressões digitais e as manchas contêm sangue. Esse veículo faz parte de uma cena de crime simulada. O aprendizado ou as falhas dos agentes no treinamento têm consequências no mundo real. Parece que alguém tentava transformá-lo num carro-bomba. Não está ligado a nada. Em Washington, os peritos em bombas sabem que artefatos explosivos improvisados podem ter formas e tamanhos variados. Embora esses dispositivos tenham características definidas, eles podem ser configurados, embrulhados e entregues de inúmeras formas. Tem um celular ali, não tem? Se durante uma busca acharem um celular num veículo suspeito de ser um carro-bomba, antes de mais nada, todos devem recuar. O procedimento será feito à distância. O procedimento à distância envolve o Andrews Mark V. O mesmo robô usado para desativar bombas no Afeganistão está atuando em Washington, D.C. Ele resiste a fortes explosões e porta uma arma automática calibre 12. Numa cidade que recebe até 5 ligações por dia por causa de pacotes suspeitos, o Mark V está sempre em ação. Se atentar para os incidentes no mundo todo, ou mesmo nos Estados Unidos, você vai ver o uso constante de armas e bombas. Os robôs lidam com essa ameaça, seja qual for o tipo de bomba ou equipamento. Os artefatos improvisados oferecem uma ameaça constante e crescente. Os ingredientes para se fazer uma bomba são achados facilmente. Uma loja de ferragens, de eletrônica ou de brinquedos, para quem sabe o que está fazendo, equivale a um supermercado dessas bombas. Centro da capital, hora do almoço, no agitado Distrito Federal. Um cidadão preocupado denuncia um volume suspeito cheio de fios aparentes. Qual o comprimento e a espessura do fio azul? Os agentes do FBI receiam que possa ser uma possível fonte de energia para detonar uma bomba. Por acaso tinha alguma fiação na ponta? O agente especial DJ Hathaway chefia o esquadrão de ação imediata. Sua missão é avaliar o nível de ameaça e proteger essa área. O pacote está ali, bem perto do cruzamento, como você pode ver daqui. Uma ameaça de bomba a 8 quarteirões da Casa Branca e do Capitólio. Apenas 22 quilos de explosivos numa mochila podem ser letais numa área superior a 500 metros, lançando uma nuvem mortal de fragmentos e detritos. Esse pacote leva uma mensagem implícita. Manuseie com cuidado.
Diariamente, meus agentes percorrem toda a cidade atendendo a chamados. Eles pertencem àquela primeira linha de defesa do FBI, que avalia e diz: calma, não precisa chamar mais ninguém, ou mande tudo que puder, porque a situação é muito feia. O robô do FBI, já testado em batalha, é a primeira linha de defesa de Washington. O Andrews Mark V. Afastem-se dessa esquina. Para sua segurança, afastem-se. Repare que nesta faixa aqui, todas as janelas podem representar um perigo a mais numa explosão. Uma explosão de grande proporção pode arrebentar as janelas e qualquer um pode ser atingido pelos vidros que estão voando. O pacote pode explodir a qualquer momento e o tempo está correndo. O FBI enfrenta uma ameaça de bomba no centro da capital. Nós não sabemos a aparência da bomba. Treinamos atendentes e os investigadores sobre as características. Mas temos de nos certificar de que aquele objeto na esquina não representa uma ameaça a ninguém. An SUV packed with crude explosives discovered in Times Square. Um ano antes, o terror abalou o agitado centro de Nova York. Nós sabemos que a ameaça é real e atual. Não é preciso ir além da Times Square para poder saber disso. O FBI montou essa simulação da bomba de Times Square para analisar os danos que a explosão poderia ter causado. Os resultados são apavorantes. A ameaça de hoje, uma bomba no centro da capital. Uma explosão como a da bomba de Times Square arrasaria a área. O vídeo enviado pelo robô Mark V permite ao FBI ver mais de perto a ameaça. Os especialistas examinam as imagens buscando 3 indícios reveladores de explosivos: um temporizador, um detonador ou uma fonte de energia. Um movimento em falso pode deflagrar a explosão. O bandido tem todas as respostas e você deve decifrar o quebra-cabeça. Então, nos preparamos para todo tipo possível de atos terroristas. A garra do robô consegue pegar um ovo sem quebrá-lo. A mão mecânica explora cuidadosamente o conteúdo da bolsa. Tudo limpo. A bolsa contendo equipamento eletrônico simplesmente foi esquecida. Um dentre centenas de chamados sobre pacotes suspeitos que o FBI atenderá este ano. Agora tudo é considerado terrorismo até prova em contrário. Olhamos tudo de um modo diferente, seja um carro suspeito ou uma bolsa suspeita, antes mesmo que você passe por ela. O preço de não observar isso é catastrófico. Não ligamos de sair e verificar 5 pacotes por dia, como estamos fazendo. Isso mantém a equipe afiada e focada na missão. Para o FBI de Washington, a missão do ano ocorrerá daqui a 2 meses. Agora estamos no interior do cofre de armas da divisão de Washington. Aqui é onde nós guardamos todas as armas dos agentes. Esta é uma MP5 de 10mm e esta aqui, uma Glock 22, é a arma usada no dia a dia para trabalhar. Fogo! Mas, na verdade, ninguém entra numa loja carregando uma Remington modelo 870. Ela tem um índice de abate de 98%. Bom, nós não atiramos para ferir, e sim para tentar anular a ameaça. Na última década, 45 planos terroristas contra americanos foram descobertos e frustrados. Muitos ataques tinham como alvo Washington. Recarregar armas. É uma manhã fria em Quantico, na Virgínia. A equipe de atiradores do FBI treina para a maior missão de segurança do ano.
O discurso presidencial aproxima-se rapidamente. Recue um pouco, porque você não tem para onde ir a não ser entrar. E eu quero que evite ficar no canto. O líder da equipe sênior da SWAT em Washington treina as tropas sobre como invadir e desocupar. Repare que o cara que está ajoelhado não fará nenhum movimento sem antes notificar o outro sujeito sobre o que ele pretende fazer. O instrutor de armas da SWAT repassa a posição de combate e a linguagem corporal. O contato corporal é essencial nesse caso. Se o sujeito não alertar, o John só perceberá quando ele estiver se aproximando, ou se ele sair do caminho para que o próximo se aproxime, caso haja uma situação de cobertura. Agora, nesse caso, esse cara Alguns dos melhores atiradores da divisão treinam com armas e munição feitas especialmente para o combate frontal, o combate direto. Fogo! Situações que demandam um ataque rápido e o uso preciso de força letal. À medida que passam os dias para o discurso presidencial, o FBI aumenta o treinamento. Você luta conforme treina, e treinamos o tempo todo. Nossa tarefa é impedir o próximo ataque terrorista em qualquer lugar do país. Formamos uma equipe unida para combater a ameaça onde quer que esteja, seja ela qual for. Nenhuma cidade lida com seus eventos principais e especiais como nós fazemos. Precisamos estar vigilantes para garantir que nada aconteça. E se acontecer, vamos reagir à altura. Para deixar Washington mais segura do que nunca, os agentes do FBI e do Serviço Secreto se unem. Eles examinam ângulos para proteger a carreata presidencial e seu destino final, o Capitólio. O discurso anual do comandante em chefe ocorre dentro de 4 semanas. Se ele vier do centro, ele vai abrir um pouco mais daquele lado. Aquele cara ali com a bandeira, tá vendo? A rota exata da Casa Branca até o Capitólio é sigilosa e pode mudar em um instante. Tá vendo aquele telhado com arcos? Tô vendo. O de tijolos vermelhos? O serviço secreto só informa a rota da carreata à equipe do FBI alguns minutos antes. A visão daqui é ótima, dá pra ver a aproximação dos carros. Tudo vai depender das rotas do serviço secreto. O serviço secreto fará a carreata por um desses 3 caminhos. Semanas de coordenação são necessárias para proteger esses 3 quilômetros. Defender o presidente e o Capitólio é apenas parte do desafio. O FBI deve proteger toda a cidade. A cidade começa a ficar agitada. Na terça-feira foi achada uma granada de mão numa igreja. Enquanto atendíamos essa ameaça, surgiu um pacote suspeito no centro da cidade. Enviamos outra equipe para lá. Depois apareceu outro pacote suspeito mais ao norte da cidade. Explosions at 2 different state government offices. One package was reported to have exploded at the Maryland Department of Transportation in Hanover. The Department of Homeland Security says it is aware of the situation and is ready to take any action necessary. 3 pacotes suspeitos visando 3 instalações federais em 48 horas. A situação indica perigo para o discurso presidencial, que ocorrerá dentro de 2 semanas. Está tudo muito bem coordenado. Chris Combs analisa a situação. Se avaliarmos todas as ameaças, diante das ameaças recentes, nós dobramos os nossos recursos. Direcionamos recursos para o Capitólio e para o discurso presidencial. E haverá diversas unidades de investigação nas ruas para o caso de ocorrer algo relacionado ao discurso ou em qualquer outro lugar. Isso exigirá uma ação. A polícia local e as agências nacionais se unem em defesa do discurso. É muito importante que nós fiquemos atentos a tudo. Uma equipe da SWAT vai agir prontamente caso ocorra algo crítico durante o discurso presidencial. Ótimo. Muito bom. Senhor, acabei de receber um alerta sobre um pacote suspeito numa instalação a nordeste daqui. O pacote é do tamanho de um laptop, há alguns fios e um objeto estranho em cima dele. De repente, outra ameaça.
O FBI entra em alerta máximo. Uma ameaça de bomba 2 semanas antes do discurso presidencial. Essa ameaça tem o mesmo perfil das anteriores. 3 ataques nas últimas 48 horas. O último artefato endereçado a um oficial de gabinete pegou fogo ontem nessa mesma rua. Os peritos em bomba estão lá examinando o pacote para ver o que é que existe nele. Se contém alguma coisa perigosa, se tem explosivos ou não. Depois vão nos informar os resultados e então nós veremos como proceder a partir daí. Há uma campanha contra oficiais do governo. Um novo ataque aumenta os riscos. No dia 8 de janeiro, um atirador dispara contra a congressista Gabrielle Giffords. A situação é crítica. Faltam dias para o discurso do presidente. Uma congressista na UTI e uma onda de cartas-bombas. Bom, o pacote está na agência do correio. Ele ficou detido na máquina de raios-x. Dizem que viram alguns fios e alguma coisa parecida com uma tigela. A fita adesiva e manchas de óleo na caixa. Isso deixa em alerta um agente treinado. O pacote está dentro de uma caixa. O FBI e as autoridades locais buscam coletar informações. Enquanto isso, o esquadrão de bombas avalia o nível da ameaça. Eu fui informado de que o pacote é inofensivo. Eu não tenho os detalhes específicos ainda, mas os peritos entraram no local, checaram o pacote e não viram nada perigoso. O FBI ainda precisa investigar. Aqui em cima dessa mesa, nós conseguimos reunir tudo o que nós vimos pelos raios-x e que estava dentro da caixa. A tarefa dos agentes é inspecionar o conteúdo da caixa atrás de ameaças mortais ou contrabando. Dentro dela, há objetos domésticos que parecem bem mais sinistros sob os raios-x. Estes lápis de cera parecem cilindros que poderiam conter CO2, usado em pistolas de ar comprimido do tipo BB ou alguma coisa parecida com isso. Tem um massageador de costas, um dispositivo elétrico que contém baterias e fios. Dá uma ideia errada sobre os raios-x. Mesmo um alarme falso oferece uma oportunidade. Quem é a ameaça? Quais as suas habilidades? Como poderia atacar? Randy, eu sei que observa todos os meus movimentos, em todos os locais onde... Há uma regra no FBI. Toda a informação que temos é avaliada, por mais maluca que seja. Nós precisamos avaliar e os agentes se dedicam a isso. Nós procuramos agulhas em palheiros e vamos achá-las se examinarmos bem cada ameaça. Uma semana antes do discurso anual do presidente à nação, a equipe antiterrorista do FBI fica atenta a todo tipo de ameaça. Os agentes especiais Combs e Hathaway estão quase finalizando o plano de ação para o discurso. Eu recebi um alerta aqui sobre um pacote suspeito na Avenida New Jersey, noroeste. A caminho do Capitólio, Hathaway convoca uma equipe especializada para investigar a mais recente das ameaças que recebeu. Oi, parceiro. Vai. Somos do FBI, tudo bem? Obrigado. Pode passar. Olha, Chris, E aí? o Edmond está no local, mas tudo bem. Parece que só usaram formol numa passeata por direito à vida, sei lá. Vamos logo. Combs e Hathaway se unem à polícia do Capitólio para finalizar um plano de operações táticas. Falta só uma semana para o discurso presidencial e todos sabemos os detalhes que envolvem o Capitólio para torná-lo uma área mais segura. Mas existe toda uma preocupação logística e operacional de alinhar tudo. Montar e coordenar todo o planejamento necessário acaba gerando um grande estresse. Meu medo é todo mundo ir parar no hospital na terça de manhã e ninguém vir trabalhar. É dureza, mas isso é quase natural. É uma operação enorme e todos se esforçam muito. Você não tem tempo de ficar doente, pois vai ter que trabalhar. A força-tarefa antiterrorista não pode esmorecer. Faltam poucos dias para o discurso presidencial.
Amanhece em Washington, D.C. Faltam 15 horas para o discurso do presidente. Um exército de agentes e policiais se reúne no Capitólio. Haverá equipes posicionadas na cidade várias horas antes do discurso para garantir a segurança. E ficaremos várias horas depois para evitar qualquer plano posterior. A divisão do FBI em Washington mobiliza contingentes de todo o país. Anéis concêntricos de segurança cercam o Capitólio. No interior da divisão, dezenas de agências. A CIA, os delegados e o Serviço Secreto apresentam seus planos para o discurso do presidente. A sala principal do FBI, o Centro de Comando e Operações Táticas, ou CTOC. As pessoas nessa sala têm uma grande responsabilidade: proteger o governo federal. Hoje, terça-feira, 25 de janeiro, por volta das 21 horas, o presidente fará o discurso à nação. Praticamente todas as lideranças do governo americano estarão nessa mesma sala e haverá uma transmissão mundial. Com certeza, há medidas de segurança consideravelmente fortes cercando tudo. Meio-dia. Equipes antiterroristas se posicionam na área do metrô. O agente especial Aiden Garcia está no comando local. Sua tarefa é investigar qualquer ameaça. A tarefa se estende bem além do perímetro do Capitólio. Só porque o discurso está transcorrendo não imuniza o resto dessa área. Se acontecer alguma coisa na Virgínia ou em qualquer outro lugar da cidade, nós teremos de lidar com o problema. Uma operação policial cerca a capital e o norte da Virgínia. Os computadores do FBI rastreiam cada movimento na região. Nós estamos ajustando o sistema de rastreamento que vai ser distribuído às equipes de investigadores que vão trabalhar durante o discurso. É um rastreador alimentado por bateria que pode ser levado numa mochila no carro. Assim, nós poderemos saber onde as equipes estão na cidade, caso aconteça alguma coisa, e se fizerem contato, nós saberemos onde estão. É uma noite bem importante para nós e para o mundo todo também. Num evento tão importante como esse, quando todos os olhos se voltam para o Capitólio, ele acaba se tornando um alvo de um possível ataque terrorista. 18 horas. 3 horas antes do discurso do presidente. O Capitólio está sob rígido controle. Ninguém entra sem o acompanhamento da polícia. A missão do FBI entra em contagem regressiva. Nossa maior preocupação é com relação ao resto da cidade. Mantenham a calma e a gente se vê no final da noite, certo? Não importa o que aconteça no mundo, nossa postura é sempre a mesma. Estamos aqui em alerta, prontos a reagir ou investigar qualquer coisa que ocorra. Estamos monitorando todas as coisas. Deslocaremos as equipes conforme a ameaça. Se houver alguma coisa, qualquer coisa, DJ e eu assumiremos o comando da situação. Enquanto os primeiros figurões chegam ao Capitólio... Nesse caso, nós podemos aguardar mais um pouco até eles se locomoverem. O diretor assistente do FBI, James McJunkin, revisa o plano. Diga ao Crabbe que eles usarão os rádios. Aumentamos todos os recursos humanos e nos certificamos de que todos eles estejam prontos. E tudo preparado para entrar em ação. Assim, se houver algo, podemos agir com rapidez e eficiência. 8 andares abaixo do centro de operações. O time de elite da SWAT prepara as armas. Por volta das 18h30 estaremos no 4th Street nos preparando para agir. Algo mais? Ótimo. Mestres da guerra urbana equipados com armas mais letais da divisão. Se houver um ataque terrorista, essa equipe se encarregará de neutralizá-lo. Para proteger a carreata do presidente, a equipe da SWAT usa um MRAP, um veículo capaz de resistir a uma mina de 13 toneladas. Este é o MRAP, um veículo blindado que nós usamos. Temos um homem lá na torre agora. Se for preciso, podemos dispor homens no seu interior. Eles podem disparar as armas através destas portinholas, se for necessário, é claro. Ele foi projetado para resistir a minas terrestres.
disparos de AK-47 e ataques de foguetes. Numa situação de tiroteio, a blindagem é, na certa, a melhor coisa que pode haver. Você pode investir contra quem está atirando em você, dirigir-se ao local e resgatar pessoas, policiais ou outros agentes que possam estar feridos. Esse veículo pode ficar na linha de fogo. O Capitólio está protegido. De repente, uma ameaça de bomba. A força-tarefa entra em ação. A polícia do metrô diz que viu um sujeito deixar uma maleta num trem e depois caiu fora. 30 minutos antes do discurso do presidente, o FBI enfrenta uma ameaça de bomba no metrô. Fiquem a postos até obter mais informações, tudo bem? A capital da nação está sob controle, aguardando o discurso anual do presidente. 30 minutos antes do discurso do presidente, o centro de comando do FBI entra em alerta vermelho. Posto de comando 800. Eu ouço você muito bem. Como é que você me ouve? Será que você poderia confirmar de novo se o sujeito está falando alemão e não russo? Nas ruas, um homem foi visto deixando uma mala no metrô. O agente Redway aciona uma força-tarefa do FBI, a polícia e guardas de trânsito. Na estação de metrô, um sujeito que supostamente falava russo tentou deixar uma maleta num vagão de trem e depois fugiu. Tudo bem, Dave. Obrigado. Qualquer coisa, eu ligo de novo. Na Casa Branca, a carreata presidencial aguarda. Josh, você vê alguma conexão baseado nisso? Tudo bem. Uma unidade de cães e o esquadrão de bombas são enviados para fazer uma varredura. A equipe da SWAT aciona seu reforço. Nós podemos reagir a uma série de situações, seja envolvendo um atirador, reféns ou um policial precisando de ajuda na área urbana. Terrorismo no metrô essa noite seria um pesadelo. As ruas aguardam a passagem da carreata do presidente. Está quase na hora. No centro de comando, Redway avalia a situação no metrô. O diretor assistente James McJunkin quer mais informações. Um suspeito foi visto e foi detido. Ele falava predominantemente russo e quando interagiram com ele, sua história não fazia sentido. Ele foi visto deixando uma mala ou uma sacola num dos vagões do trem e não sabíamos o que ele pretendia. Ele foi detido, mas não havia nada na mala. Ele apresentava um pequeno problema mental, então concluímos que não havia atividade criminosa. Nós estamos aguardando o envio de mais detalhes agora. Faltam cerca de 20 minutos por aí para a movimentação. A quilômetros do Capitólio, os policiais do metrô liberam a situação. O discurso presidencial vai acontecer. O Congresso, a Suprema Corte, o gabinete e o chefe do Estado-Maior aguardam um homem. Eles já vão sair. O serviço secreto dá o sinal. O presidente vai se deslocar. Equipes armadas do FBI isolam o perímetro. O presidente agora é um alvo móvel. Um ataque catastrófico contra o Capitólio essa noite poderia aniquilar todo o governo americano. Para resguardar a autoridade federal, um oficial do gabinete aguarda em um local remoto e secreto por precaução. Mr. Speaker, the President of the United States. Mr. Speaker, Mr. Vice President, members of Congress,
distinguished guests, and fellow Americans. Tonight, I want to begin by congratulating the men and women of the 112th Congress. Do lado de fora do Capitólio, os agentes patrulham uma cidade congelada. Ninguém se move sem permissão. Todo mundo que é importante está lá dentro. Se houver alguma coisa lá, algo muito ruim está acontecendo com o nosso governo. I'm not sure how we'll reach that better place beyond the horizon. But I know we'll get there. I know we will. Talvez alguns minutos. Quantos? Uns 7, 8 minutos. Tá, se pudermos dispor de mais 3 ou 4 minutos, acho que será ideal. Tá bom, prossiga. Tudo bem. Our destiny remains our truth. Tonight, more than 2 centuries later, it's because of our people that our future is hopeful, our journey goes forward, and the state of our union is strong. Thank you, God bless you, and may God bless the United States of America. O discurso anual do presidente terminou. Mas o trabalho do FBI ainda não. Quando ele entrar em casa, aí poderei relaxar. Enquanto estiver se deslocando, continuamos vigiando o que há naquela direção, na área das estações de metrô e esse tipo de coisa. Você só respira aliviado quando todos estão em casa seguros. O presidente já está em casa. Obrigado pela informação. Isso foi confirmado. Há alguns carros se deslocando, inclusive o do vice-presidente. Aguardaremos mais um pouco e encerraremos. Muito bem, obrigado por estarem aqui o dia todo e a noite toda também. É ótimo quando um plano funciona sem incidentes. Obrigado pela dedicação e pelo tempo de vocês. Faremos isso de novo no ano que vem. E obrigado. Eu agradeço. Podem ir para casa. Nós superamos mais essa. Todos os dias aqui na cidade lidamos com ameaças. É claro que sim. Muito bom. Então todas as equipes voltarão amanhã. Se algo acontecer amanhã. O FBI não relaxa nunca. Todos os dias trazem novas ameaças. Se cuida, muito obrigado por vir. Essa é a segunda vez que acontece. FBI? Vamos lá para o Pentágono. Tem um pacote no Pentágono. Vamos lá? Versão brasileira, DPN Santos.